vamos começar com a pergunta misteriosa. Como que é a preparação mental para você apanhar e manter sua sobriedade? E bater também, né? Não, exatamente. é que eu acho que o apanhar é mais difícil do que bater. Ou não? Eu digo assim, que o preparo mental que você tem que ter para apanhar ou bater é o mesmo. Porque não é o fato em si de bater e apanhar, e sim de estar ali. Entendi. Então, para chegar até ali, você precisa de uma preparação. Né? E muito do que a gente faz ali, a gente repete milhares de vezes dentro da academia. Então, muito do que acontece com o lance da luta mesmo, de tomar soco na cara, de tomar chute, de se machucar, a gente já está acostumado porque a gente já tem uma vida inteira, né, de treino. Então, a gente já está acostumado com aquele ambiente hostil, digamos assim. Mas a parte psicológica faz toda a diferença, porque eu sempre falo, se você não estiver bem, você pode estar bem fisicamente, fisiologicamente, tecnicamente, se o seu mental não estiver bom, na hora, tudo isso todo esse resto não vai valer a pena, entende? O que vai fazer diferença é você ter sua cabeça forte, porque ali você tem que controlar a ansiedade, você tem que estudar seu adversário, você às vezes treina 4 meses para deixar tudo ali em 15 minutos, 3 rounds de 5 minutos, entende? Então um detalhe faz toda a diferença, então o mental é um desses detalhes que faz toda a diferença na luta. Um dos principais, inclusive. Um dos principais, sem dúvida. E John, como é essa questão desse suporte psicológico? Quem te dá esse suporte? Quem presta esse suporte para você? Como é feito? Hoje eu tenho um acompanhamento psicológico, já faço há algum tempo, né, com a doutora Flávia, que inclusive me ajudou muito, vem me ajudando também durante esse momento de pandemia. A gente ficou num período aí sem eventos, né, então mesmo sem eventos, a gente teve que continuar treinando. E para você se manter treinando sem ter uma luta marcada, sem o seu trabalho estar acontecendo, é muito difícil. Então eu comecei um trabalho com ela já faz uns 2 anos, ela me ajuda muito e hoje eu entendo que eu sempre falo cérebro, né? A gente tem que funcionar, treinar ele como se fosse qualquer parte do nosso corpo. Com certeza. Né? Você precisa melhorar o seu físico, você vai e treina, então sua mente tem que ser treinada. Entender que você tem que controlar a sua ansiedade, que a ansiedade é bom, mas quando controlado. Sim. O medo é bom quando controlado, você não pode deixar isso tomar conta de você. E você precisa de uma ajuda profissional. E profissional, psicólogo, alguém formado na área, que vai entender o que acontece na sua cabeça, né? E com os seus problemas ajudar você a resolver eles. Legal. John, e como foi a sua infância? O que o John fazia na infância? Como foi? John é da Zona Oeste de Curitiba, correto? Sim. Se estiver errado, me corrija, por favor. Como foi lá? Como andam as coisas lá na Zona Oeste de Curitiba? Cara, eu peguei a minha infância o final dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Então, se a gente comparar com hoje, é bem diferente. É bem diferente. Então, eu cresci na rua, cara. Eu cresci na rua. Eu vim de uma vila lá do Fazendia que a minha infância eu cresci na rua. Então, isso me deu muito aprendizado também. Convivi com muitas coisas boas, muitas coisas ruins, e tudo isso que eu vivi na minha infância me moldou o meu caráter e a pessoa que eu sou hoje, né? Eu tive uma infância muito boa, cara. Eu acho que eu peguei a última leva das boas infâncias, de poder brincar na rua, poder ficar na rua até tarde, não ser perigoso, né? Hoje, você, mesmo ser adulto, né? Você não consegue ficar na rua. É verdade. Se fizer na panificadora 2 quadras, 8 horas da noite, cara, é perigoso. Entende? Então eu peguei esse final dos anos 90, foi muito bom. Acho que moldou muito o que eu sou hoje, né? As experiências que eu tive na minha infância até o que eu sou hoje, cara. Então foi bem legal. Legal. E o primeiro contato com esportes, então, John, foi o basquete, e aí para depois a luta. Como foi esse interesse pela luta? Como chegou até o John Allan? Opa, quero fazer aquilo, quero dar um soco, um chute, para deixar o basquete de lado. O meu primeiro contato mesmo com o esporte foi com o futebol. Mas era aquela coisa que a gente treinava ali, jogava, nunca foi um negócio que eu pensei em ser jogador de futebol, mas foi meu primeiro contato com o esporte. Mas o basquete foi o primeiro esporte que eu realmente treinei. Mantive uma frequência, treinava todos os dias, jogava todos os dias. Só que foi um período que eu tava crescendo, né? Então ali dos 13 até os 17 anos. Então eu comecei a crescer e parei. Então eu comecei já a ficar baixo. Mesmo que tenha uma estatura alta, eu comecei a ficar baixo pro esporte. Mas mesmo assim, continuei jogando. E aí comecei a ir pro mundo da luta. Cara, eu nunca... Na infância, assim, início da adolescência, eu nunca pensei em ser lutador. Nunca foi uma vontade que eu tive de falar, vou crescer e vou ser um atleta de MMA.
Mas eu sempre digo que as experiências moldam nossas opiniões, né? Então eu comecei comecei a treinar na academia para emagrecer, fazendo só musculação e eu vi a galera treinando ali e eu, pô, achei legal, né, cara? Aí resolvi fazer minha primeira aula. Então, assim, eu não, apesar de eu nunca assistir, não acompanhava eventos, não assistia, eu sempre gostei muito da luta, gostava de filmes, assim. Então, minhas primeiras referências de lutas eram os filmes do Van Damme, Kickboxer Legal. e o Grande Dragão Branco. São os filmes, assim, que eu mais assistia e que eu olhava e falava, cara, eu acho legal isso, eu quero fazer isso. Entende? Então, quando eu cheguei na academia e eu vi aquilo acontecendo, uma aula de Muay Thai, eu falei, cara, eu quero fazer uma aula dessa. E foi quando eu fiz minha primeira aula. Fiz no intuito mais de emagrecer mesmo, perder peso. Sempre fui pesado, sempre fui mais alto, né? Então perdi peso muito rápido. E isso também me incentivou a continuar. Então em poucos meses ali eu comecei a levar vantagem sobre a galera mais antiga. Então na luta, a hora que eu fiz as primeiras luvinhas ali, aquele contato, eu gostei da sensação, entende? Então eu comecei a ver que aquilo ali era o que eu ia fazer pro resto da minha vida, assim. E eu tive que decidir, porque assim, eu fazia todos os treinos que tinha na academia, né? Da tarde até a noite, fazia tudo que podia fazer. Morava na academia. Exatamente, rato da academia. Só que quando eu comecei a trabalhar, fazer esse estágio, começou a quebrar muitos meus horários. Aí eu conseguia fazer um treino, às vezes eu conseguia fazer 2. E eu comecei a ver que aquilo, se eu quisesse realmente ser um lutador, eu não ia poder fazer aquilo. E aí comecei a me dedicar mais ao treino, saí desse trabalho. E comecei a me dedicar muito nos treinos, e aí fui me graduando e já com 17 para 18 anos eu já recebi uma graduação que eu poderia dar aula. Então eu comecei a entrar no mundo da luta como professor. Massa. Já era atleta amador, já fazia algumas lutas amadoras, mas aí eu comecei a dar aula e aí comecei a ganhar dinheiro com isso e aí não parei mais, estou até hoje. Legal. John, como é na realidade o tratamento para quem é atleta no Brasil? Qual é a perspectiva, a visão de quem não é atleta? Qual é o tratamento para você que é atleta aqui no Brasil? É rentável? Assim, porque o que a gente vê de fora é que o olhar de quem é de fora, assim, ou o tratamento para o atleta lá é diferente quando o atleta é aqui no Brasil, né? Tem isso ou a gente está... Cara, eu vou dizer que viver de esporte no Brasil, cara... Independente do esporte. Independente do esporte, viver de esporte. É muito difícil. É muito difícil. Independente do nível que você tá. Entende? Alguns esportes aqui têm um incentivo um pouco maior, por exemplo, o futebol. Entende? Daí muita gente fala assim, porra, jogador de futebol ganha muito. Cara, eles não ganham muito. Eles ganham o que eles merecem. São os outros atletas que não recebem. Entende? Então, assim, eu fiz minha carreira aqui no Brasil. Eu fiz mais de 15 lutas aqui no Brasil. Cara, se eu tivesse que pagar toda a minha preparação, o que eu recebia da luta eu não pagaria nem um terço do que eu gastava, entende? Então eu tinha muita permuta, eu sempre consegui bastante patrocínio, consegui patrocínio de médico, de suplemento, de alimentação, e isso me que fez eu conseguir chegar até aqui. Então essas pessoas me ajudaram muito a chegar até aqui, porque se eu precisasse ter que gastar todo o meu bolso, ou dependesse do governo, ou de um apoio, né, é muito difícil, é quase impossível na verdade. Então, e no meio do caminho muita gente vai ficando. Eu, da minha geração, não era o melhor. Nem de longe, não era o melhor. Só que eu fui o cara que fui talvez o mais disciplinado. Fui o cara que correu mais atrás por fora, porque só ser lutador, só ser bom de luta, não é o suficiente. Você tem que saber se vender, você tem que saber falar, conversar, ir atrás de patrocínio, conversar com pessoas que vão te levar até esse caminho mais alto. Né? Então, muita gente vai ficando pelo caminho, porque falta incentivo. Imagina, eu tô no UFC, o maior evento do mundo, tô entre os melhores do mundo, cara. O UFC é a Copa do Mundo do MMA, não existe evento maior que o UFC. Sim. E mesmo assim é difícil eu conseguir um patrocínio, entende? Tipo, eu tô no UFC, as bolsas são os salários dos lutadores, são boas? Sim, são muito boas. Mas para quem já tá começando, já tem uma carreira consolidada lá dentro. Para quem tá começando, é um dinheiro legal, mas e aí, velho? Eu lutei, eu estourei os ligamentos do meu joelho, faz 7 meses que eu não luto. E aí, da onde vem o dinheiro? Como é que faz, né? Entende? É muito difícil. Então, aí se você tem um patrocínio que consegue te ajudar de uma forma financeira, ajuda muito. E hoje eu não tenho nenhum patrocínio que me ajude com dinheiro. E isso é muito difícil, porque lá nos Estados Unidos, cara, os caras só treinam, velho. Então o cara acorda, come, treina, descansa, acorda, treina. Os caras viram umas máquinas, entende? Então eles estão na nossa frente nesse quesito de organização, de ser atleta,
né? Eu sempre falo isso, que tem lutador e tem atleta. Claro. Lutador é aquele cara que treina bastante, é um cara que é bom tecnicamente, é bom de porrada, o cara que tem o espírito do guerreiro, mas é o cara que não cuida tanto da alimentação, que não suplementa direito, que não dorme direito, que não tem um apoio. E o atleta é o lutador que consegue cuidar da alimentação, é o cara que cuida do sono, que descansa, que entende que ele não precisa fazer 10 treinos no dia, que às vezes 2 treinos, um treino vai valer por esses 10. É um cara que consegue cuidar da sua vida e viver a vida de atleta. Mas como você vai viver de atleta, cara? O cara que, ó, pra eu falar pra vocês, a luta que eu ganhei mais dinheiro aqui no Brasil foi 3 mil reais. Nossa, Cara, 3 mil reais, velho, se eu tivesse, não paga nem nos suplementos que eu gastei em 3 meses. Entende? Então, assim, é muito difícil ser atleta aqui, de MMA principalmente, porque infelizmente o MMA tem um pouco de preconceito, muita gente não vê ainda como esporte. A galera acha que a gente, cara, sei lá, eu acordo sábado e falo, não, vou lá sair na porrada com aquele cara ali, vou entrar lá e vou me matar com ele. Não, velho. Eu vivo isso, velho. Eu acordo, penso, como, durmo pensando no MMA, pensando na minha luta. Entende? Porque para você ser atleta, você tem que viver isso. E para viver isso, você tem que se dedicar 100% a isso. Só que como você vai se dedicar dando 10 aulas por dia, tendo que estudar, tendo que trabalhar, então é muito difícil. E nesse meio do caminho vai ficando muita gente. vai ficando muita gente. Por isso que, não sei se é isso também, John, mas os atletas brasileiros aí têm procurado, então, sair do Brasil por essas questões, então, ou pelo material humano que tem lá fora, preparação e tudo mais, ou... Pelos dois, cara. Pelos dois. Pelos dois. Porque eu já fui várias vezes para os Estados Unidos, já treinei com muita gente lá. Cara, é outra vida. Outra vida. É outra vida, é outra estrutura. Inclusive eu tive agora lá nos Estados Unidos e eu treinei no UFCPI, que é um Instituto de Performance lá do UFC. E, cara, eu subia eu não queria ir embora, entende? Porque a gente tá ali na academia, a gente olha e fala, caraca, velho, é disso que a gente precisa. A gente tá muito atrás desses caras, velho. A gente tá muito atrás deles, velho. Muito atrás. Porque eu olho o tatame lá que eles treinam e falo, cara, se eu treinasse nesse tatame aqui, eu não tinha 1/3 das lesões que eu tenho. Com certeza. Entende? Se eu tivesse essa estrutura de treinar e ter uma banheira de gelo me esperando, de ter uma massagem me esperando, de ter um fisioterapeuta. Então é muito difícil. A gente tá muito atrás ainda em questão de estrutura. Tecnicamente, nós somos bons, velho. Talvez até melhores do que eles. Só que o que eles fizeram? Os americanos são, velho, eles são bons, velho. São bons. Então o que eles fizeram? A gente sempre foi melhor do que eles em técnica. Nós sempre fomos mais guerreiros e mais técnicos do que eles. Então o que eles fizeram? Eles vieram aqui e começaram a pegar os melhores técnicos. Levaram pra lá. Exatamente. Então eles já eram muito mais estruturados fisicamente, fisicamente e estruturalmente. Eram mais organizados, porque eles veem o esporte de uma forma diferente. Então eles vieram aqui e começaram a pegar esse professor é bom de boxe. Pega o professor de boxe, pega o professor de jiu-jitsu. Então hoje os melhores técnicos dos Estados Unidos, a grande maioria são brasileiros. Olha só. Entende? Então eles conseguiram equiparar isso. Mas, cara, igual brasileiro nunca vai ter. Porque nós somos uma raça diferente. Legal. Sim. Nós somos muito diferentes, mas a gente ainda tá muito atrás de estrutura, em qualidade de vida. Lá, cara, Poxa, outro mundo, né? pô, você fica 20 dias lá, você não quer voltar embora, né? Cara...